E nós vamos tentar explicar para vocês alguma coisa sobre o que nós temos, o que o material está disponibilizado para vocês. Então vamos lá, nas aulas anteriores nós falamos dos tipos de perícia, nós falamos das condições do perito e do assistente técnico, embora o assistente técnico também seja um profissional da área de contabilidade e o assistente técnico não apresenta laudo, ele apresenta relatório, ele faz relatório. Voltando a dizer que laudo pericial é competência única e exclusivamente do perito contábil ou de qualquer perito, ou de perito de qualquer outra área. Então vamos lá. Na perícia judicial, a partir para a aula de hoje, a perícia judicial é uma atividade onde o juiz que convoca, o juiz nomeia o perito e o perito vai fazer dentro da sua capacidade, das suas condições, ele vai trabalhar e vai desenvolver e apresentar um laudo para o juiz, onde ele possa tomar a decisão sobre o tema, sobre o assunto que ele tem que dar, a sentença que ele tem que proceder. E com isso, o laudo tem que ser objetivo, não pode ser tendencioso, não pode apresentar nenhuma manifestação de conclusão no laudo. A conclusão é simplesmente resumido. O perito não pode apresentar sua manifestação, levantar sua sugestão sobre isso. Vamos lá, os tipos de perícia judicial. Nós temos a oficial, que é a determinada pelo juízo, as requeridas, o juiz determina com base no requerimento das partes, quer dizer, são as partes que pediu a perícia. O juiz, quando a perícia oficial, é quando o juiz sente inseguro decidir qualquer ato naquele processo, fazer qualquer decisão ou sentença, ele busca alguém para clarear, dar novas informações para ele, clarear as dúvidas que ele tem. As necessárias, que é o item C, a lei ou a natureza que impõe a sua realização. Então isso já está tipificado no Código de Processo Civil ou nas normas e determina que tem que ter a perícia. A facultativa, o juiz determina se houve a conveniência, e a perícia do presente é realizada no curso do processo. Aquela perícia presente é realizada no curso do processo. Perícia futura são as cautelares preparatórias de ação principal. O que é uma cautelar de ação preparatória de ação principal? A parte precisa arrumar prova para que ele entre com uma ação contra o outro. Ele precisa, vou citar como exemplo para vocês aqui o seguinte: eu tenho um crédito para receber de uma outra pessoa e o devedor não prontifica em pagar. Eu preciso entrar com ação de cobrança contra ele. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho um título, ele não me assinou a duplicata ou a nota promissória ou um cheque. Eu não tenho esse título. Eu entro com uma ação cautelar preparatória. Para que é? Para que ele venha alegando que ele deve para mim, e ele vai ter que vir em juízo e dizer: não, isso aí eu já paguei para ele, está aqui o comprovante. Não, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Então nessa situação, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro e não tenho dinheiro para pagar agora também. Nessa situação, eu já tenho uma prova, já tenho uma cautelar que me garante aquele crédito, aquele direito. Então, com isso aí, nós temos condições, eu já tenho condições de entrar com uma ação contra aquele meu devedor. Ok? Entendido até aqui? Vamos lá, gente.
Vocês têm o meu acesso direto. Eu deixei com vocês no primeiro slide, logo na minha apresentação, eu deixei para vocês o meu e-mail, o meu WhatsApp, meu telefone com WhatsApp, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, ou entre em contato também no portal da instituição, da faculdade, e eu vou responder os questionamentos individualizados. Então vamos lá. Mas preciso que vocês deem uma estudada também nele, para ver antes de buscar qualquer indagação, tirar qualquer dúvida. A perícia judicial é a modalidade de processo. Então, quais são quem é que pede, quem precisa dessa perícia judicial? As varas cíveis, as prestações de conta e avaliações patrimoniais, o litígio entre sócios, indenizações, lucro cessante, liquidação e dissolução de empresa, prestação de contas, rescisórias, falência ou concordata, inventários na sucessão hereditária, revisão contratual, ação de cobrança e outras. Na vara criminal, voltado para as fraudes e os vícios contábeis, adulteração de lançamentos e registros, desfalque e alcanças, apropriação de indébitas, contrabando e descaminho, confisco de bens e outros atos. Então nós temos duas situações: no civil, quando a gente trata de sociedade, e na criminal, quando nós tratamos de assuntos relacionados a fraudes, a crime contábil. Então, nessa situação nós precisamos sempre ter conhecimento das duas áreas, tanto a civil como a criminal, porque podemos ser intimados para fazer uma perícia sobre fraudes contábeis, onde os valores que deveriam ser registrados era um e registrou outros totalmente divergentes. Ok? Na modalidade processual, nós ainda temos as varas. Quando nós tratamos do civil, nós temos as varas de família, de sucessão, que nós já citamos na apresentação anterior, no slide anterior, que trata dos inventários, e na justiça do trabalho. Justiça do trabalho são os cálculos de liquidação de sentença, liquidação de artigos, instruções contábeis e outras espécies de litígios entre empregadores e empregados. Nós temos também, dentro do campo da perícia, nós temos os tipos de perícia, que é a perícia especial. Sua origem é a necessidade de uma opinião técnica especializada sobre fatos incontroversos. O que são esses necessidade de opiniões técnicas? Nós, como contador, nós temos condições de fazer toda uma perícia na área contábil. Mas, por outro lado, nós temos uma dificuldade, às vezes, de tratar de uma perícia onde nós vamos avaliar uma safra de grãos. Nós vamos avaliar um criame de bovinos. Nós vamos ter condições de avaliar uma reserva florestal. Talvez nós precisamos buscar um técnico especializado nesta área, até para trazer subsídio para o perito, nós na condições de perito judicial, para responder todos esses questionamentos. Porque nós não damos conta de responder toda essa parte sem buscar a ajuda de um outro profissional especializado. Na perícia arbitral, então nós temos dois fatores diferentes. Nós acabamos de falar aqui da perícia judicial, agora nós temos a perícia arbitral. A perícia arbitral atua parcialmente como se fosse judicial ou parcialmente extrajudicial. E subdivide em probatória, decisão probatória e decisória, segundo
o funcionamento como meio de prova e juízo arbitral, como subsídio da convicção arbitral, ou ela própria, a arbitragem, funciona como agente, como próprio árbitro da controvérsia. São as perícias solicitadas pelas câmaras de arbitragem e mediação. Essas perícias feitas por arbitragem e mediação, elas têm valor como na parte inicial do processo civil, quando ele não tem o poder da execução, ela tem o poder do conhecimento, da confissão e do acordo firmado entre as partes numa câmara de arbitragem. Mas aquela sentença, aquela decisão tomada, aquela confissão feita na perícia arbitral, na câmara de arbitragem, ela é um documento típico para entrar na justiça via judicial de forma executória, já entrar na segunda fase. Vocês lembram que lá no começo da primeira aula ou segunda aula nossa, nós falamos dos tipos de processo, que nós temos as ações, aonde ações de conhecimento, que é formado um processo que a gente entra no judicial para fazer o conhecimento. Depois do processo de conhecimento, que o juiz deu a sentença, nós vamos para a segunda fase, que é a fase executória. Neste caso aqui, uma perícia ou uma confissão numa câmara de arbitragem, você já pula a primeira fase processual, que é aquela fase de conhecimento, e já entramos direto na fase executória. A perícia, a arbitragem, ela é instituída por lei, a Lei 9.307 de 96, então ela está embasada em lei. Não é nenhuma intervenção particular, nada, é baseada em lei, e o árbitro comanda a Câmara, ele abre especialização para atuar nessa área. Das perícias administrativas e extrajudiciais. Ela é feita no comando de uma ou mais partes interessadas. É aquela onde os dois sócios resolvem solicitar um perito para fazer um levantamento do fundo de comércio deles, o que a empresa vale, qual é o valor dessa empresa, se ela tem fundo de comércio, se ela não tem, buscar, é simples. A empresa está pensando em dar um reajuste salarial para os funcionários, aplicar um reajuste, dar uma bonificação salarial no final do ano. Mas ela tem capital para isso? Ela tem resultado financeiro para isso? Quem vai trazer essas informações para os sócios, para os diretores, os dirigentes daquela entidade? Um perito. Ele vai avaliar as condições presente e futura da entidade, e à medida que ele traz isso aí, vai levar o conhecimento do sócio, e eles vão avaliar se compensa atribuir esses valores, melhorar essas condições para o trabalhador. A finalidade, como eu disse aí, dentro da parte, os aumentos salariais, apuração de possíveis desfalques, isso aí é a administrativa e extrajudicial. A nomeação do perito e procedimentos para início dos trabalhos. O perito foi, quando nomeado, determinado pelo CPC, Código de Processo Civil. Volto a falar para vocês o seguinte: toda vez que no sistema nosso nós tiver descrito essas letras CPC, nós não estamos tratando do CPC de contabilidade, nós estamos tratando do Código de Processo Civil. O artigo 465, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. O parágrafo 1º, incumbe às partes, dentro de 15 dias,
contados na intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e apresentar os quesitos. Nomeação do perito e procedimentos para início dos trabalhos. Após a apresentação dos quesitos e a indicação do assistente técnico, o perito dirige-se ao cartório da vara correspondente a que se encontram os autos objeto do processo, para a retirada do processo, reconhecendo estar impedido, quer por imposição legal, como suspeição ou pessoal ou profissional, quer pela falta de conhecimento específico da área, deve o perito encaminhar escrito o pedido de dispensa do encargo. Lembram que lá no comecinho da nossa disciplina também nós falamos das condições impeditivas aonde o perito deve se manifestar. Aquilo que está impedido, seja pela suspeição pessoal. Nós falamos também lá atrás. A suspeição pessoal é quando ele é suspeito, ele tem interesse no caso, ele tem interesse no resultado daquela ação. Ou pessoal, quando ele falta conhecimento específico para aquela área. Então, o perito deve recusar mediante petição formulada ao juízo e manifestando a fundamentação legal que ele não pode fazer, não pode realizar, respeitando sempre e olhando também o Código de Ética Profissional. Passada essa fase de suspeição, o artigo 157, parágrafo 1º do CPC, também traz, claro, a escusa será apresentada dentro de 15 dias, contado na intimação ou impedimento superveniente, sob pena de reputar ao renunciado o direito de alegá-la. Então, a partir de toda a situação, quando o perito conheceu o processo, já está ciente, ele vem na parte apresentar os honorários periciais. Ele peticiona em juízo, alegando a aceitação do encargo e apresenta os honorários e determinando as condições que ele quer receber os honorários. Normalmente já é definido no CPC, 50% do valor dos honorários periciais é liberado no início do trabalho, para início do trabalho. Os outros 50% é após a entrega do laudo pericial, após a entrega do laudo. Não significa que após entregar o laudo pericial acabou o relacionamento do perito naquele processo ou naquela demanda. Ele poderá ser convocado até para clarear algumas respostas, alguns quesitos que ele foi formulado. Ok? Nomeação do perito, é sempre feito, calculado, quando o perito ele é nomeado, ele para apresentar os honorários, ele é calculado por hora, ele trabalha sempre na condição de, o trabalho do perito é sempre calculado por hora, tantas horas para analisar o processo, tantas horas para montar o roteiro de trabalho, o papel de trabalho, ou qual a situação que ele vai iniciar, quantas horas ele vai gastar para fazer todo o trabalho, quantas horas ele vai gastar para laudar, fazer o laudo, e inclui todos esses os honorários na base de horas, e o valor na hora do perito contábil busca-se nos Conselhos Regional de Contabilidade. No site do Conselho você tem o valor da hora, nós temos lá o valor da hora, normalmente um perito cobra para fazer uma perícia. Então,
tem que ter bastante cautela, bastante cuidado para não colocar horas também em exagero e também não colocar menos. Então, uma vez se falou que vai gastar 10 horas para fazer a perícia, é dentro daquelas 10 horas, e você vai calcular os honorários naquela situação. Existem peritos que, lamentavelmente, alguns colegas que perdem, não dá conta, não conseguem fazer, ele acaba pagando para fazer a perícia, bancando a perícia por conta dele. Eu tenho casos de perícia em processo do qual eu sou advogado, que eu pedi perícia, o juiz nomeou um outro colega até para fazer uma perícia contábil, e nesse laudo lá, ele simplesmente, ele apresentou honorários, valor baixo, e não atendeu, não respondeu os quesitos da parte autora, não respondeu os quesitos da parte ré, respondeu só os quesitos do juízo. E foi questionado, ele insistiu na mesma situação que o processo, ele atendeu só os quesitos, que ele não tinha visto os quesitos anteriores, então porque ele tinha analisado só os quesitos do juízo. Mas com isso, o juiz deu a sentença não foi favorável para o meu cliente. Qual foi a minha atitude? Foi entrar com um recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e reverter essa situação. Voltei todo o processo ao juiz de origem, e no retorno desse processo ao juiz de origem, o tribunal mandou anular a sentença e refazer a perícia respondendo aqueles quesitos da parte autora e da parte ré. O perito está com esse processo, isso já há mais de 4 meses, e ele vai ter que responder isso aí por conta, sem receber os honorários por isso. E são bastante quesitos, e ele vai demandar um bom tempo para conseguir resolver essa situação. Segundo a norma brasileira de contabilidade, a P2, norma de perito, norma profissional de perito, o perito contador e o perito contador assistente devem estabelecer previamente seus honorários mediante a avaliação de serviços, considerando-se, entre outros, os seguintes aspectos: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade do serviço a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico que irá participar da execução do serviço. Lembram? Ainda há pouco eu acabei dizendo para vocês o seguinte, que quando nós temos alguma parte da perícia, embora é uma perícia contábil, mas nós precisamos avaliar uma reserva florestal, nós precisamos avaliar uma produção de grãos numa agroindústria, nós precisamos avaliar um lote de rebanho bovino. Isso está fora da nossa área, não é área. Nós temos que buscar um especialista nessa área, ou seja, um engenheiro agrônomo, um veterinário que vai avaliar se aqueles animais são de primeira linha ou são de segunda linha, se é PO ou se é de baixa produção, se é animal de abate ou animal de cria. Isso aí está fora da nossa área. Então nós precisamos buscar esse acidente. E para isso, quando a gente analisar a relevância, o vulto, o risco e a complexidade, nós já temos que fazer a inclusão dessas condições em nosso processo. Nossos honorários, desculpa. O prazo fixado quando é indicado ou escolhido, e o prazo médio habitacional para liquidação nomeado pelo juiz. A forma de reajuste de parcelamento, se houver,
Dentro da proposta, nós podemos até manifestar alguma coisa no sentido de dizer que será reajustado ou será parcelado as condições de pagamento. Os laudos interprofissionais ou outros inerentes ao trabalho, é onde nós vamos buscar outros profissionais para vir trazer subsídio para nós, perito contador, perito contábil. No caso do perito contador assistente, o assistente, o resultado que para o contratante advirá como serviço prestado se houver. Quer dizer, quem contrata o assistente é a parte, não entra na parte do, ele não peticiona o juízo falando em honorários. O assistente técnico ou perito contador assistente. São duas terminologias que vêm da mesma situação. O perito contador assistente, de quaisquer das partes envolvidas no processo, lembra? Quaisquer das partes, de quaisquer das partes envolvidas no processo, não concordando com o perito do juiz ou não concordando com o laudo pericial, pode elaborar e apresentar em separado parecer pericial. Parecer, não é laudo. Parecer pericial contábil, destacando ou desenvolvendo de forma técnica alguns pontos relevantes no trabalho. E nesses pontos relevantes ele vai questionar o laudo do perito, desde que não haja contrariedade com o contido no laudo pericial contábil, evidenciando os pontos discordantes do perito e fundamentando a sua resposta, fundamentando os pontos, objetos de pedido de esclarecimento das partes discordantes. No prazo de 5 dias da intimação da nomeação do perito, as partes indicarão os assistentes técnicos. Lembram? Isso é prazo processual definido no Código de Processo Civil, no CPC, no artigo 465, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Não é prazo estipulado, não é o perito que faz esse prazo, não é a parte que faz esse prazo, é prazo processual. Se em 5 dias as partes não apresentar, não indicar o assistente técnico, precluir o seu direito. O seu direito está precluso, não tem mais condições dele questionar o laudo pericial na frente ou apresentar um outro laudo separado. O assistente técnico não está sujeito à suspeição, por se tratar no artigo 423. Lembra, o perito, ele tem aquela parte que ele está é suspeito para apresentar aquele laudo, ou porque ele está na área dele, ou porque ele tem interesse no processo. Mas o assistente técnico não tem nada a ver com essa suspeição. Ele tranquilamente ele vai fazer o laudo dele. Ele tem interesse, porque ele está recebendo de quem contratou ele. Então, ele vai receber de quem contratou. E o perito do juiz, quem vai liberar os honorários dele, quem vai pagar os honorários dele, são as partes. Mas quem vai liberar os honorários é o juiz. Em relação à habilitação, deve ter o assistente técnico ou perito contador assistente a mesma formação do perito do juiz. Não adianta trazer um assistente técnico que não tem conhecimento nenhum em contabilidade para falar que ele vai fazer ser assistente técnico na área contábil. E ele tem que ser um profissional com registro no Conselho Federal, no Conselho Regional, desculpa, Conselho Regional de Contabilidade. Não é porque ele é bacharel em ciências contábeis, ele pode trabalhar como assistente técnico nesse sentido.
O CPC, o Código de Processo Civil, em seu artigo 477, reza o seguinte: as partes serão intimadas para, querendo manifestar sobre o laudo do perito, no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo parecer. E o planejamento da perícia contábil é a etapa do trabalho pericial na qual o perito estabelece os procedimentos dos exames a serem executados. No portal foi disponibilizado para vocês um quadro, tá? No final tem um quadro no final dessa disciplina, no final do material, e é um quadro modelo. Esse quadro modelo ele é tirado na internet, ou seja, dos conselhos, ou você busca ele até em outros sites também de peritos contábeis. É um modelo simples, é um modelo que vai trazer algumas informações e aclarear alguma parte para vocês calcular, o perito calcular os seus honorários. Ok? Vamos parar por aqui hoje e eu peço que vocês dêem uma analisada, procura ler a matéria que foi disponibilizada no portal e ouvir também, vai ser postado agora para vocês, e tirar alguma dúvida. A dúvida vocês podem mandar ela pelo portal, que eu vou tentar acessar a indagação de vocês, e qualquer coisa também, se vocês não conseguirem, podem entrar diretamente comigo, que eu vou atender vocês dentro da medida que for chegando, eu vou procurando o máximo e responder. De preferência que as indagações sejam feitas mais por e-mails, porque pelo WhatsApp é complicado, porque nem toda hora eu tenho condições de fazer. Então, por e-mail eu paro à noite, uma ou duas horas, para tirar a dúvida que vocês têm. E o e-mail eu tenho as perguntas de forma clara e vou mandar a resposta, e que ela vai ficar tudo anexa. Vou responder ela dentro de acordo com aquilo que vocês me perguntaram, com a dúvida que vocês tiveram. Ou no portal da faculdade, estamos aí para atender todas elas e resolver todo o problema de vocês. Ok? Agradeço e faremos novas apresentações para vocês em breve. E assim que tiver, nós colocamos e mandamos as informações. Clica aqui, professor. Deixa eu dar um pause. Oi, desculpa respondendo agora, que a gente estava numa atividade diferente. Então,